Pessoal, tudo bem? Eu vi que uma galera se impressionou que eu postei esses dias no Instagram, que eu recebi uma mensagem de madrugada perguntando qual que era a minha parte favorita de JoJo's. Aí o pessoal, bom, você gosta e assiste, não sei o que. E aí eu decidi fazer este vídeo falando dos meus animes preferidos, né? E claro, eu não poderia deixar de citar, de falar sobre o melhor anime de todos os tempos, que é One Piece, né? Pra mim, meu anime preferido realmente é One Piece. Eu leio desde os 15 anos de idade, quando fazia colégio técnico de processamento de dados lá em Limeira. Eu morava no primeiro ano eu morei numa pensão, aí depois dos outros 2 anos morei numa república lá em Limeira, estudando processamento de dados. E nesse primeiro ano que eu morei numa pensão, eu morei com outros, no mesmo quarto, com outros 3 estudantes que não faziam colégio técnico, eles já estavam na faculdade estavam estudando TI. E aí eram assim, um grupo de 3 nerdzões mesmo, que gostavam muito de jogo, que gostavam muito de anime. E eu acabava escutando a conversa deles, aí participando, fazendo amizade com eles. E eu comecei a ler o One Piece, e o One Piece realmente pra mim é o melhor, porque você tem uma história muito boa, com vários personagens com várias habilidades, personagens complexos, e todo personagem com uma história de fundo. E esses vários personagens vão se encaixando ao longo da história, né? Mais de 1000 capítulos, e você consegue ainda resgatar episódios aí logo do início. O Bug, por exemplo, é um dos primeiros vilões aí que o Luffy enfrenta, e volta logo depois ali como Shichibukai, mais pro final, né? Recentemente ali pro mangá. E várias pontas soltas e várias coisas que precisam ser explicadas, e o governo mundial e o século perdido e várias histórias que vão se encaixando, e realmente pra mim é genial a maneira como o mangá vai sendo construído. O meu segundo mangá anime preferido é Code Geass, né? Code Geass pra mim, pra quem não conhece, é um anime, não vou dar spoiler aqui, mas dando mais ou menos o enredo, e parte de uma premissa muito boa, que é basicamente um cara que tem o poder de fazer com que qualquer pessoa no mundo obedeça a ele pelo menos uma vez na vida, né? Então ele olha para a pessoa, aí olhando para a pessoa ele consegue dar uma ordem, e depois a pessoa obedece a ordem. Depois dessa ordem ele não consegue mais usar o poder naquela pessoa. Mas para quem conhece Death Note, por exemplo, que é aquele anime famoso, né, que você escreve o nome da pessoa no caderno, a pessoa morre. Você começa a se interessar pelo anime primeiro pela premissa, né? Primeiro, qual que é a premissa? Você escreve o nome da pessoa no caderno, a pessoa morre. É um negócio interessante, você fala, opa, legal, vou assistir. Da mesma maneira, o Code Geass, a premissa é interessante. Puto, o cara olha pra uma pessoa, precisa seguir a ordem dele. O que será que ele vai fazer com esse poder? Mas o autor, ele consegue fazer com que seja muito mais interessante, que se aprofunde muito mais, porque é como no próprio Death Note, né? Porque a própria ideia do anime já é interessante, mas o fato do personagem ser extremamente inteligente, de ter estratégias extremamente complexas, de ser extremamente imprevisível também, faz com que o anime se torne extremamente interessante, como é Code Geass. Você tem mechas também, mas você tem batalhas elaboradas, estratégia, né? O protagonista é um estrategista, e ele vai mudando e moldando a própria personalidade ao longo do tempo, e as coisas que vão acontecendo com ele também acabam mudando um pouco a maneira como ele pensa, a maneira como ele age, e ele passa ali por diversos momentos difíceis. Aí tem um plot twist completo ali da primeira para a segunda temporada. Enfim, vale bastante a pena assistir. E agora, dos próximos animes que eu vou falar, não vou falar em ordem de preferência, porque acho que realmente os dois que eu mais gosto são Code Geass e One Piece, e os outros eu gosto bastante também, mas não tem uma ordem assim do que eu gosto mais, que eu gosto menos. Steins Gate, para quem não assistiu, eu recomendo bastante. É um anime baseado em viagem no tempo. Você não entende muito bem o que está acontecendo ali nos primeiros 12 episódios, parece um negócio meio nonsense ali, que não faz sentido, mas aí dá uma virada completa, assim, que você não vê em nenhum outro anime, assim, realmente o maior plot twist de todos os tempos. Você
vendo o Steins Gate, e aí você entende perfeitamente tudo que estava acontecendo e por que estava acontecendo nos outros episódios, e você começa a sentir saudade dos outros episódios, porque ele passa de uma coisa simples e legal e engraçadinha para uma coisa extremamente dramática e dolorosa, e que você não espera. É muito legal mesmo, né? Para quem gosta de ficção científica, para quem gosta de tramas bem elaboradas. Não tem luta, não tem poder, né? Não é um estilo shonen, mas é bastante interessante mesmo para quem gosta. E aliás, por falar em animes que não são estilo shonen, Gantz também é um anime muito bom, né? Basicamente a história de um cara que morre, né? Ele vai lá, ele acaba se metendo num resgate sem querer num acidente de trem, e ele vai lá, já morre logo no primeiro episódio. Só que ele é revivido, né, numa sala, e ele aparece numa sala, nessa sala tem uma bola preta, a bola preta começa a dar algumas ordens esquisitas, e de repente quando ele vê, ele está sendo obrigado a enfrentar alienígenas, mas como não é muito estilo shonen, é extremamente realista, tem bastante realista no sentido da personalidade dos personagens, né? Imagina, você acabou de morrer e aí você do nada revive, aí você tá numa sala com uma bola preta, aí a galera... E ele não tá sozinho nessa sala, outras pessoas que morreram também aparecem na mesma situação, aí começa a se perguntar, pô, mas isso aqui será que é um show de televisão? Ou será que isso aqui é o céu? O que que tá acontecendo? E aí quando começa a luta com os aliens, tem gente que se desespera e morre, então realmente é meio que um Game of Thrones ali dos animes, porque o autor não tem piedade de matar ninguém mesmo dentro desse anime, o que faz com que ele seja interessante, seja imprevisível, e também como vai o desenrolar da história vai ficando cada vez mais maluco, cada vez mais complexo, e de alienígenas pro final do anime vai ficando sobre questões existenciais, e quem são esses alienígenas, e quem são os humanos, e se os humanos podem controlar essas bolas pretas, se não podem, como é que funcionam esses poderes, e de repente eles descobrem que tem outras pessoas de outras regiões que também são mandadas para essas bolas pretas. Enfim, história bastante interessante. Outro também que eu gosto bastante, Claymore, eu recomendo pra vocês. Primeiro você assistir o anime não termina a história, mas o mangá termina, mas o anime é muito bom, tem uma abertura muito legal, tem lutas muito boas, né? A história de mulheres que carregam espadas gigantes e são meio mulher e meio monstro, e elas ganham recompensa passando de vila em vila, matando monstros. E aí também tem uma discussão sobre a origem dessas mulheres, o que elas são, quais são os sentimentos delas, e de repente o menininho começa a seguir uma dessas Claymores, uma dessas guerreiras com espadas gigantes, e aí ela começa a desenvolver mais sentimentos, porque ela havia meio que perdido os sentimentos por causa dessa fusão ali com os monstros. Também um anime muito bom, muito interessante, e eu tô passando meio mal e porcamente por cada anime para eu conseguir falar o máximo de animes possíveis. E também vocês devem perceber que eu não estou falando muito bem de cada anime, porque eu não costumo falar sobre isso, mas então eu não tenho para vocês que estão acostumados com o meu raciocínio começo, meio e fim, às vezes falando muito rápido, justamente porque eu falo de coisas que eu estou acostumado a falar e não estou acostumado a falar, nem gravar vídeos, nem fazer debate sobre anime, então é mais difícil falar. Vamos ver, o que mais? Dragon Ball, não preciso nem falar, né? É hors concours, né? Todo mundo já sabe, já marcou a infância de todo mundo. Bakatotesto. Puta, quem nunca assistiu Bakatotesto, assista, porque é muito bom. Eu fico triste que seja um anime de humor, porque eu acho que se fosse de batalha mesmo seria bem mais legal, mas ainda assim é uma premissa muito boa, é um enredo muito bom, que basicamente as classes são divididas com base na inteligência dos alunos, e esses alunos não podem subir ou descer de classe fazendo batalhas entre as classes, né? E essas classes, quanto maior o nível da classe. Faz muito tempo que eu assisti esse anime, aliás, acho que faz uns 10 anos acho que eu assisti esse anime, mas com base na sala, no nível da sala desses alunos, você tem a melhor sala de todas, hiper VIP, com umas cadeiras e frigobar e garçons, um negócio hiper elaborado,
E a sala mais zoada dos alunos que tiram as menores notas são uns caixões, assim, uns papelões, uma sala toda escrota, zoada. E aí você pode ir fazendo batalhas para mudar de sala e melhorar as coisas da sua sala, etc. É bem interessante também. Que mais? Um que eu tenho assistido nos últimos dias é o Mag, né? Mag, que conta a história justamente de um mago, de um mago no Oriente Médio, um mago baixinho, criança, que acaba encontrando um amigo, fazendo um amigo que é escravo, né? E vivia uma vida de escravo, tinha uma mentalidade de escravo, só que, claro, não estava feliz com aquela vida, não se conformava com aquela vida, e o sonho dele era um dia entrar em uma torre mágica e conseguir vencer os desafios dessa torre mágica para ele ter um país e ser um rei e ser uma pessoa poderosa. E misteriosamente várias torres mágicas surgiram ao redor do mundo e dizem aí que se você completar uma dessas torres você consegue uma riqueza, você consegue um prêmio misterioso, né? E o sonho desse cara era justamente esse, e ele acaba conhecendo esse mago e se surpreendendo com esse mago porque ele não conhecia nenhum mago. E aí vai desenrolando essa história e conhecendo vários reinos e tendo várias guerras. Para finalizar o vídeo, né? Senão acho que o vídeo vai ficar muito longo se eu for falar todos os animes aqui que eu gosto, que já assisti. Overlord, para quem nunca assistiu Overlord, é muito bom. É tipo Sword Art Online pra gente grande, né? Digamos assim. Overlord é a história de um cara que estava lá no último dia de um jogo. É um jogo de realidade virtual. E aí, de repente, ele não consegue sair do jogo e descobre que ele tá sozinho lá no jogo e que os NPCs ganharam personalidade própria. Ele é um morto-vivo dentro do jogo, um mago morto-vivo hiper poderoso que formou um clã super poderoso também. E aí, nesse mundo em que ele tá super poderoso, que ele tá vivendo com os NPCs e os NPCs têm personalidade, que têm características próprias, ele vai primeiro percebendo que mudou a personalidade dele, né? Que ele já não sente mais tanta empatia por seres humanos, ele realmente se tornou um morto-vivo como ele era, o personagem dele no jogo. Ele tem os poderes de mago, né? E ele começa a primeiro descobrir o mundo, querer descobrir o que aconteceu e como é que funciona aquele mundo mágico em que ele foi jogado. E ele tem muita interação mesmo com os NPCs que ele mesmo tinha colocado dentro do castelo dele, da guilda dele, para proteger ali a guilda, e os personagens que ele tinha formulado junto com os amigos dele quando os amigos jogavam. E ele acabou ficando sozinho com esses NPCs, mas esses NPCs mantêm as características que foram criadas do momento da criação deles. E tem lutas muito boas, muito interessantes, tem várias classes e magia e itens, e enfim, é realmente muito bom. Todas as aberturas também são muito boas de Overlord, são de ação, assim, bem da hora mesmo o anime. Então, para quem gostou do Sword Art Online, você com certeza vai gostar ainda mais de Overlord. Então é isso, pessoal, queria só bater um papo aqui com vocês, sair um pouco dessa loucura aí de falar de coronavírus todo dia, notícia ruim todo dia, e falar um pouco de animes, beleza? Aí você deixa aí nos comentários aí qual anime você gosta, qual você assiste, se tem algum aí que você quer me perguntar se eu assisto, e pra gente ir comentando e conversando. Valeu, um abraço!